Olá, pessoal! Muito bem-vindos à primeiríssima live do Instituto Construindo Saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Souza, cofundadora do Instituto, junto com a Ellen Castro. Acho que é importante contar um pouquinho, né, do nosso caminho aqui no Instituto. Então, o Instituto, ele nasce como fruto de um sonho, como quase todos os projetos. Além do nosso objetivo no Instituto de promover a nossa clínica e a supervisão, a gente também tem uma frente agora em 2020, a gente resolveu expandir essa frente de realmente criação de conteúdo e publicação. Vocês podem ver que a gente já tem alguns vídeos no nosso YouTube que estão com essa proposta de criação de conteúdo e divulgação. E além dessa frente, né, dos atendimentos, da produção de conteúdo e tudo mais, a gente tem uma frente que para a gente é super importante, que é a de conseguir oferecer cursos que são de qualidade, né, que tenham conhecimento, que são de pessoas que são muito bem fundamentadas. E, enfim, atualmente o curso que a gente está promovendo é o curso de entrevista motivacional, e esse é um tema que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem, tem muito mito de achar que é algo como se fosse um coach que vai ficar lá, vamos lá, motivando a outra pessoa. Então a gente resolveu fazer essa live, né, para conseguir conversar um pouco sobre isso, entender o que é. E antes da gente começar, e de fato da gente chamar a Heloísa, que é especialista no tema, para conversar com a gente, eu tenho alguns recadinhos para vocês. No final da live, quem participou do sorteio lá no Instagram, por uma vaga, né, 100% gratuita, para o curso, a gente vai fazer o sorteio exatamente no final da live. Além disso, né, então fiquem até o final para conseguirem saber se vocês vão ser os premiados. E além disso, a gente vai disponibilizar uma lista de presença. Para quem tem acompanhado o nosso trabalho, hoje seria o último dia para participar do curso com os preços iniciais, né, que são os preços do primeiro lote. Mas a gente tem esse recadinho especial para quem está aqui prestigiando o nosso trabalho, participando da live. Então, para quem está participando, esses valores que são do primeiro lote vão valer até terça-feira que vem. Então, tem mais uma semana para conseguir se organizar, entender direitinho e decidir participar do curso. Tudo bem? Muito bem, eu vou mandar aqui no chat a lista de presença e eu vou fazer isso algumas vezes. E ao longo da live eu vou dando uma olhadinha se alguém tiver alguma pergunta, e eu vou incluindo nas perguntas que a gente for fazendo para a Heloísa para entender um pouco mais o que é essa tal da entrevista motivacional, certo? Então vamos chamar a Heloísa para ela contar um pouco mais para a gente e participar daqui. Olá, Elo! Oi, Fê, tudo bem? Tudo jóia. Elo, a gente sabe que você tem um currículo extenso, que você é sensacional nessa área, mas eu queria que você contasse um pouquinho e se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Tá bom, então eu sou Heloísa, atualmente eu sou professora na Unicamp, né? Faz pouco tempo, desde março, sou professora na faculdade de enfermagem lá da Unicamp, e desde do início da minha trajetória na área de pesquisa, eu me dediquei a pesquisas na área de saúde mental, álcool e drogas, né? E mais tarde, quando eu comecei o mestrado, eu comecei a investir na área de saúde mental, de entrevista motivacional, desculpa. E de lá para cá eu tenho direcionado tanto as minhas pesquisas quanto atendimentos, né? Quanto as minhas leituras, enfim, os meus estudos para a área de entrevista motivacional, as suas diferentes aplicações, né? Eu me formei em enfermagem, na Escola de Enfermagem da USP, mesmo lugar onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, e mais tarde o pós-doutorado também no grupo de estudos em álcool e drogas, né, que é liderado pela professora Márcia, lá da Escola de Enfermagem da USP, que foi uma parceira de muitos anos e por meio de quem eu conheci a Fê, né, que foi residente lá nessa mesma instituição e eu era uma das pessoas que fazia supervisão, dava algumas aulas, enfim, inclusive desse tema, entrevista motivacional, né? A Fê já até falou um pouquinho sobre isso em um outro vídeo do canal do Instituto.
Sim, é uma história um tanto vergonhosa, mas fala. Para mim é uma história extremamente interessante. E, depois eu fiz o pós-doutorado também lá na Escola de Enfermagem, participei nos últimos 5 anos de uma pesquisa no Departamento de Medicina Preventiva lá da Faculdade de Medicina da USP, né? Onde eu também fiz um segundo pós-doutorado, né? Que eu estou encerrando agora. E agora eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, né? Que é um lugar extremamente produtivo, que eu estou super gostando de estar lá, e onde eu também vou ter oportunidade de continuar trabalhando com esse tema da entrevista motivacional. Ufa! Meu Deus do céu, você não dormiu nessa última década. Olha, eu tive 2 filhos nessa última década, então de fato eu não dormi, porque crianças não deixam a gente dormir. Sim, mas que bacana, né? Acho que você vai contando de uma trajetória e de que a pesquisa, né, e a vida acadêmica sempre teve muito articulada, né? Principalmente para fundamentar algumas coisas, né? Porque me parece que a entrevista motivacional ela é bem da ordem prática. Eu queria que você me contasse um pouquinho, né? Eu sei que a gente já fez um vídeo sobre isso, mas acho que para retomar um tanto, talvez tenham pessoas que ainda não tenham assistido o vídeo, do que é mesmo essa entrevista motivacional, né? Como é que funciona? Então, a entrevista motivacional, ela é uma técnica que, basicamente, ela ajuda a gente a trabalhar a motivação do paciente, né, para mudança de comportamento, né. Ela não é uma mágica, né, mas é uma técnica que te dá um repertório, assim, te dá algumas facilidades de como comunicar, como se comunicar com o paciente, o que esperar de cada fase da interação com ele, te ajuda a direcionar um pouco o atendimento com base nas evidências da pesquisa científica, né? O que funciona, em que momento, o que não funciona, segundo essa literatura, e até que você consiga atingir os objetivos do paciente, né, no processo de cuidado dele, que são das mais diversas ordens, né? Hoje em dia tem gente usando entrevista motivacional para ajudar as pessoas a adotarem estilos mais saudáveis de vida, seja relacionado a uma dieta, a exercício físico, adoção, né, de exercício físico, ou então relacionada mais ao que eu estudei, né, que é a aplicação da entrevista motivacional no uso de álcool e outras drogas, que é o que eu tenho mais experiência, né? Então, qualquer situação desafiadora onde as pessoas elas se sentem ambivalentes, né, que significa você se sentir de duas formas a respeito de uma coisa, ou seja, você deseja uma mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo você tem dificuldade de visualizar isso na sua vida, ou você não quer por algum motivo, como é o caso de todos esses exemplos que eu dei, né? Por exemplo, quando você precisa adotar um estilo de vida mais saudável, você precisa fazer exercício físico, não é fácil começar a fazer uma atividade física. Você vai se sentir cansado, você precisa estar se sentindo disposto. Então, todas essas questões negativas, elas fazem com que você talvez não queira tanto adotar aquela prática na sua vida, né? Da mesma forma que o uso de drogas, né? Que é o que eu me aprofundei mais, que ele é um comportamento que traz prazer, né, que traz algumas questões muito positivas para as pessoas que fazem uso, apesar de algumas dessas pessoas verem impactos negativos e quererem mudar isso, reduzir ou eliminar esse hábito da vida delas, né? Então, como é desafiador lidar com isso, com essa questão de se sentir de duas formas diferentes a respeito da mesma coisa, a entrevista motivacional ajuda o profissional a trabalhar a motivação do paciente para que ele consiga trilhar um caminho mais saudável dentro dos objetivos dele. Eu acho que é fantástico, porque realmente a mudança de um hábito ou de um comportamento, ela não é simples, né? Não é só uma questão de desejo, né? Falar, eu quero, então tudo mudou, então eu já estou super acostumado e, né, vida que segue, a minha vida agora vai ser diferente porque eu simplesmente decidi e quero, né? Seria bom, seria muito útil, né? Teria evitado várias dietas na minha vida, mas não é bem assim que funciona.
Exatamente. Existe uma coisa que é o desejo pela mudança, a necessidade, né? Algumas pessoas, elas nem desejam aquela mudança, mas elas têm uma necessidade, por exemplo, um diagnóstico de uma doença crônica, um diabetes, por exemplo, né? Que você Uhum. precisa de uma mudança muito grande de hábito na sua vida. Então, algumas pessoas têm a necessidade, não o desejo, né? Algumas pessoas têm Uma um estímulo recomendação externo. médica, né? Isso, exatamente. Então, uma pessoa que não deseja fazer aquela mudança, mas precisa, é uma pessoa que provavelmente vai ter uma motivação baixa, né, para mudar esse comportamento. Então, a entrevista motivacional te ajuda a organizar o que o indivíduo tem dentro dele mesmo, para que ele consiga encontrar motivação. A gente fala motivação intrínseca, né, a motivação que já está dentro dele para atingir aqueles objetivos. Então, quando você pergunta, né, o que é entrevista motivacional, além dessa definição, né, de que é a técnica para mudança de comportamento das pessoas ambivalentes, tem uma coisa também que a gente chama de espírito da entrevista motivacional, que são os conceitos que estão por trás da entrevista motivacional e que dão suporte para essa prática, né? Que são a autonomia, né? Então, a gente tem, quando você decide trabalhar com a entrevista motivacional, você tem que ter o compromisso de sempre trabalhar com a autonomia do paciente, né? Às vezes isso é desafiador, porque a gente tem mania de ser especialista, né? E de saber o que é melhor para as outras pessoas, e na verdade o que a literatura mostra é que quando a gente não trabalha a autonomia do paciente, a chance dele mudar o comportamento é muito menor, né? Então, a autonomia é um componente importante. Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum. A parceria, né? Porque é uma técnica centrada na pessoa, né? Vem dessa origem, mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. A parceria, então, você tem um compromisso com o paciente também, né? De encontrar junto dele o melhor caminho para a mudança daquele comportamento. A evocação, que na verdade é um complemento da autonomia, porque você não consegue fazer um cuidado colaborativo, né? Ou seja, com parceria e autonomia, se você não evocar aquilo que vem do indivíduo, né? Ou seja, se você não é colaborativo, né? Que seria o contrário de ser prescritivo, que é o que a gente está acostumado a ser na nossa prática em saúde, né? Como eu disse, eu sou enfermeira, é muito comum os enfermeiros chegarem ali falando, olha, os cuidados que você tem que tomar frente a essa questão que você tem são esses, faça isso, né? Isso é uma abordagem prescritiva, né? E o que a gente observa é que abordagens que se respaldam na autonomia, na parceria, na colaboração, elas são mais efetivas do que as prescritivas. E o que a literatura americana, que é de onde veio a entrevista motivacional, coloca como compaixão, eu não gosto muito desse termo, né? Porque eu acho que a gente atribui um pouco a uma questão aí De de um dó, sentimento né? de dó, exatamente. Mas o que eles traduzem, na verdade, mais como compromisso com o outro. É você se sentir envolvido o suficiente com a história de vida da outra pessoa e com a importância da mudança de comportamento dela, que você é comprometido em encontrar, de fato, o melhor caminho para que ela consiga essa mudança de comportamento. Então, eu gosto de traduzir mais como comprometimento do que como compaixão, né? Então, esse, na verdade, é o pano de fundo da entrevista motivacional. Né? Então, tem a questão da importância da ambivalência, né? De trabalhar e de reconhecer que há ambivalência, porque às vezes a gente vê a questão, né, como você falou, né, entrevista motivacional. Então, eu vou focar no positivo, vou ficar aqui falando, vai lá, guerreiro, lute, né, vença. E, na verdade, a gente precisa reconhecer que todo comportamento, ele é adotado justamente porque ele traz algum benefício, né? Então, os nossos pacientes, eles são muito donos de si mesmo quando eles optam por um comportamento, né, ou são levados a um comportamento que traz um benefício, que precisa ser reconhecido, né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha de sair dono dos argumentos da positividade e esquecer de focar no reconhecimento do prazer e enfim, das questões positivas vinculadas ao hábito que o paciente tem.
Sim, eu achei, até anotei aqui, do quanto que é importante mesmo esse ponto de não ser impositivo e prescritivo, né? Porque normalmente, às vezes, inclusive, você gera um efeito reverso, né? Bom, eu estava disponível, eu estava dividido, queria viver diferente, fazer diferente, mas também não sei muito como, e aí se vem uma imposição, falar, você tem que fazer diferente, pronto, acabou, às vezes mais desmotiva do que de fato gera uma mudança, né? É isso que você falou, Fê, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, é uma coisa que é reconhecida na literatura já, de uma forma muito clara. Tem até os desenvolvedores, né, da técnica da entrevista motivacional, eles falam que é muito fácil criar um paciente. É só você confrontar e ser prescritivo. Então, se você quer criar uma pessoa que não vai mudar o comportamento, é só você fazer exatamente isso, de confrontar o paciente e falar, olha, agora você vai fazer isso porque é o melhor para você, o que você, né, eu cansei de ver isso na minha prática em álcool e drogas, né, em grupos sobre alcoolismo, por exemplo, as pessoas falando, olha, beber faz mal, né, beber é uma coisa que não te leva a nada, e isso cria exatamente um paciente resistente, né? Que é o paciente que vai se preocupar em ficar se defendendo de você, porque você está atacando ele, né? Então ele vai falar coisas do tipo, não, mas eu não bebo tanto assim, não, mas eu não bebo sempre. Ele entra no não mais, né? Tenta se justificar, né? Exatamente, Então, bem o que você falou mesmo. Quando você adota uma postura completamente prescritiva e confrontativa, o que você vai ter como resultado é um paciente resistente. Infelizmente, não é o que a gente vê, né? Esse conhecimento ele não é dominado por todos, né? Tanto é que numa média bem bruta, assim, o que a gente observa nos serviços de saúde é que só 40% das pessoas retornam para um segundo atendimento ou cumprem com o que foi prescrito, né? Isso mostra a baixíssima efetividade que tem as técnicas prescritivas. E quando você trabalha de um jeito mais colaborativo e com foco na empatia, que é uma coisa muito importante na entrevista motivacional, você consegue aumentar, em alguns estudos até mostram, né, esses dados, ensaios clínicos, né, mostram que você aumenta para 100% de adesão. Então, é muita responsabilidade que a gente tem como profissional, né, na escolha do método que a gente tem de trabalho, porque algumas coisas que a gente faz, o que os dados mostram é que elas vão para o oposto do que é o nosso objetivo, que é sempre trabalhar a questão do lado mais saudável, né, do indivíduo. Sim, sim. Acho que tem um ponto que você vai trazendo do quanto que às vezes o serviço tem uma proposta e acaba não conseguindo atingir ela. E acho que vai me ficando muito claro na sua fala a importância de conseguir se voltar para a ciência mesmo, né? Os dados científicos, as pesquisas, entender o que funciona, o que não funciona, inclusive para conseguir oferecer o melhor tipo de tratamento. Uma coisa que acho que sempre me chamou muita atenção, principalmente no começo, era do quanto que a entrevista motivacional, lendo um pouco sobre, me soava algo muito da prática do psicólogo, né? No sentido de conversar, de entender os motivos, ser acolhedor, entender essa questão da autonomia. E aí chega, né, para dar aula enfermeira. E eu falei, né, e como assim? E acho que e essa é a minha pergunta, né? Para quem que é a entrevista motivacional? Quem que pode usar essa técnica? Quem que não pode? Tem alguma restrição? Enfim, acho que seria importante falar um pouco sobre isso. Então, a entrevista, essa é uma dúvida muito frequente das pessoas, né? A entrevista motivacional, como eu disse, né, ela é uma técnica que te ajuda a organizar a mudança de comportamento do paciente, né? Então, obviamente, isso é uma das práticas do psicólogo, né? Mas na enfermagem, né, que é da onde eu posso falar com mais segurança, nós somos uma profissão, até já citei isso em uma outra live que eu fiz sobre o mesmo tema. Tem uma colega minha lá da Unicamp que chama Vanessa, né, uma docente de lá, que ela fala que a enfermagem ela é a profissão da saúde da permanência, né, enquanto as outras profissões
profissões da visita, né? Ou seja, o psicólogo visita o paciente, ou o paciente vai até o consultório, a mesma coisa o terapeuta ocupacional, enfim, o enfermeiro é a profissão da permanência, aquele que está ali no cuidado continuado, né? Então, é quem faz o plantão noturno, é quem está ali na beira do leito quando é um paciente hospitalizado. Então, a gente precisa ter ferramentas para dar suporte a essa mudança de comportamento que está nas pequenas atividades do dia, né, que nós acompanhamos. Então, principalmente relacionada a essa questão da mudança de comportamento de um hábito para uma questão mais saudável, né, relacionada, por exemplo, a uma doença crônica, ou seja, para planejar o tratamento de um paciente que está num CAPS e é a sua referência, né, num CAPS AD, que precisa fazer planejamentos ali de como ele vai gerenciar a própria vida, né, e os seus comportamentos para atingir o objetivo que ele tem. Então, qualquer profissional da saúde, né, ou seja, enfermeiro, psicólogo, médico, nutricionista, né? Nos meus cursos é muito comum ter enfermeiro, psicólogo, médico e nutricionista, né? Nos cursos que eu costumo oferecer, que são as pessoas que estão mais voltadas a essas questões que exigem mudança de comportamento, né? Então, os médicos, eles precisam dessa ferramenta no consultório, né, para tentar fazer um cuidado mais colaborativo e menos prescritivo, os psicólogos também, né, enfim, até mesmo os assistentes sociais, educadores físicos, né, então imagina um profissional de educação física que trabalha numa academia e precisa ali encontrar, junto com o indivíduo, uma forma de fazer um plano que funcione, que caiba na vida da pessoa que procura, né, para adotar um estilo de vida mais saudável. Então, qualquer profissional da saúde que trabalhe com comportamento, né, no geral. Então, como eu falei, eu já tive aluno que era assistente social, terapeuta ocupacional, médico, nutricionista, enfermeiro. A gente trabalha algumas técnicas da entrevista motivacional em alguns formatos específicos para profissionais técnicos também, então técnicos de enfermagem, né? Todos os profissionais que têm um contato direto com esse paciente que está tendo alguma dificuldade em mudar um comportamento importante para ele. Sim, acho que para mim fica muito claro o quanto que é versátil o ambiente em que se pode aplicar isso, né? Pode ser um serviço específico de saúde mental, pode ser um hospital, pode ser um consultório, pode ser, enfim, a personal que está fazendo aula no parque, né? Acho que de fato atravessa muitas áreas e muitas profissões. Isso diga. Me fez lembrar uma coisa, né, que além de ser profissional de saúde, para a gente usar a entrevista motivacional, porque a entrevista motivacional é uma forma que a gente tem de trabalhar, como eu disse, a autonomia e motivação intrínseca do indivíduo para a mudança. E ela funciona, né, o que a literatura mostra é que ela funciona muito bem quando você trabalha com comportamentos, hábitos, onde é claro qual é a mudança para o mais saudável, né? Então, por exemplo, na questão dos exercícios físicos, né, ou da mudança de dieta, a gente sabe que alguns tipos de dieta te trazem algumas vulnerabilidades, enquanto outros tipos de dieta estão relacionados à longevidade, melhora de doenças crônicas, né? Então, a gente tem claro o que é o melhor em termos de saúde para o paciente, né? Da mesma forma, por exemplo, que na área de álcool e drogas, se a gente recebe um paciente que ele relata danos, né, relacionados ao consumo de drogas e sofrimento na vida dele por causa desses danos, então, é claro que ele precisa de algum acolhimento, de algum cuidado no sentido de reduzir esses danos, né? Então, o que vai definir se esse paciente vai buscar abstinência ou redução do consumo, enfim, vai ser a história de vida daquele paciente, junto com o que você está planejando ali de projeto terapêutico para ele, né? Mas é importante que seja claro qual é o lado saudável,
né? Porque às vezes eu já recebi pedidos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam na área do direito ou na área da política, né? E que falavam assim, ai, eu já vi alguns artigos falando do uso da técnica da entrevista motivacional como convencimento jurídico ou no campo da política, né? Tem Como relatos uma sobre técnica isso. quase de manipulação. Exatamente, quase como um convencimento, assim, né? E existem artigos sobre isso, inclusive, né? E na perspectiva que eu aprendi entrevista motivacional e que eu ensino, a gente trabalha quando a gente conhece qual é a perspectiva saudável para o indivíduo, né? Eu não tenho como afirmar, num caso, muitas vezes, relacionado ao direito, que é de melhor interesse do indivíduo, né? Então, a gente precisa de cautela no uso dessas técnicas, né? E principalmente lembrar sempre que às vezes pode ter um conflito de interesse, vamos colocar assim, né? Na relação, né? Isso precisa ter claro. E ela é uma forma de trabalhar a ambivalência, né? Como eu estava falando. Então, pessoas que já estão altamente motivadas e já estão super engajadas no tratamento, elas podem se beneficiar, claro, de uma ajuda no planejamento do cuidado, mas elas já estão mais encaminhadas do que um paciente que tem uma ambivalência mais presente, né? Então, é importante observar isso, que ela é uma forma efetiva de lidar com a ambivalência, para mudança de comportamentos onde é claro o que é mais saudável, né? Sim, sim. E acho que é isso, né? Se tem um conflito de interesses e se eu tenho uma perspectiva de manipulação em que eu quero te convencer, aí não tem como ter autonomia e parceria, Exatamente. né? E esses preceitos básicos mesmo, né? Sim. Não tem muito como manter as duas coisas. É. Uma dúvida que eu fiquei, na verdade, né, quando você vai falando dessa questão de construir junto, de ter uma parceria e etc., essa técnica pode ser usada em grupo? Não é possível fazer alguma adaptação? Como funciona? Ela pode sim. Existe uma literatura, infelizmente, só em inglês, né, sobre o uso da entrevista motivacional em grupos. Eu até tive a oportunidade, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu pude aprender com os próprios desenvolvedores da técnica, né, com o professor Miller e com o Romick, as técnicas da entrevista motivacional. E tem uma professora também que faz parte da mesma associação da qual eu faço parte, que ela chama Karen Ingersoll. E ela é a principal autora, ela junto com alguns colegas, né, são os principais autores da literatura do uso da entrevista motivacional em grupos, né? E foi, inclusive, no livro, na literatura dela, que eu me baseei para planejar os grupos que eu facilitei, né, os grupos onde eu trabalhei, que eram principalmente voltados para a questão do tabagismo, né, com técnicas de entrevista motivacional. Então, a minha experiência prática é nessa área, né, do tabagismo. E é uma literatura, assim, muito rica, muito clara, muito objetiva, né, dessa professora, infelizmente, a gente ainda não tem em português, né? Eu estou em contato com ela e com outro professor de lá também, dessa mesma instituição, que é o MINT, né? O Motivational Interviewing Network of Trainers, porque a gente está fazendo uma proposta para as editoras para traduzir para o português, para enriquecer um pouco mais os materiais que a gente tem aqui, né? Mas sim, é super positivo. Acesso, né? Oi? Facilitar o acesso mesmo, né? Exatamente, porque é muito rico para usar em grupo. Eu tenho uma experiência muito bacana com esses grupos, né, relacionados ao tabagismo, e claro que você precisa organizar de uma forma um pouco diferente, porque tem interação dos próprios membros do grupo, né, que às vezes pode rolar uma confrontação ali de um indivíduo com o outro, então você precisa conseguir manejar isso, né? Mas usando os próprios princípios da entrevista motivacional, você consegue fazer isso com facilidade. Sim, eu acho isso fantástico, principalmente para quem é trabalhador do SUS, do SUAS, né? Porque, de fato, quando a gente consegue utilizar uma técnica em grupo, isso
ajuda e facilita, até porque muitas vezes as lógicas do serviço já são lógicas grupais, né? Então, isso é muito importante mesmo, né? Porque às vezes chega no grupo e nem sempre a gente tem tanto arcabouço teórico para conseguir se basear, ou, né? E sempre tem situações que fogem da curva, né? E Sim, surpreendem. E acho que essa é a minha próxima pergunta, assim, teve algum caso que te marcou, que, enfim, que foi extraordinário, no sentido de fora do comum? Nossa, tem vários casos assim que eu lembro sempre com muito carinho e que me ajudam a ilustrar um pouquinho, inclusive, as aulas, né? Mas tem um caso específico que eu tive contato em um dos estágios que eu fiz no exterior, né? Relacionado à entrevista motivacional, que assim, como eu falei, né, a gente trabalha numa perspectiva da autonomia, né? Então, para mim, o que combina com entrevista motivacional? Um serviço aberto, né, onde as pessoas elas escolhem estar ali ou elas podem exercer a autonomia delas ali, né? Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem os CAPs infantis, né, onde muitas vezes os adolescentes eles estão lá meio que empurrados pela família, mas mesmo assim tem um respeito muito grande à autonomia do indivíduo, né? Aqui no nosso, pelo menos até uns anos atrás, essa era a realidade que imperava nos nossos serviços da comunidade, né? Da rede de atenção psicossocial. E eu lembro de um caso muito diferente, né, do que eu estava acostumada, que nesse meu estágio, né, que eu estava aprendendo lá no início, entrevista motivacional, e eu morria de medo, assim, de encontrar um paciente altamente resistente, ainda mais num idioma diferente, né, do que eu estou acostumada. E eu tive um paciente, eu trabalhei por um período curto em um protocolo de atendimento para pessoas que tinham perdido a carteira de motorista porque elas tinham tido uma infração relacionada ao uso de álcool, né? Então, tinha dirigido, por exemplo, o profissional lá, o policial fez o bafômetro e o cara perdeu a carteira porque tinha usado álcool, né? Uhum. E aí eles eram obrigados a fazer um número de horas, que se eu não me engano eram 13 horas, assim, de tratamento para uso de álcool, né? Para se eles quisessem ter a carteira de motorista de volta, né? Então, Era um tinha até um pré-requisito. número. Se você quisesse Isso, dirigir de novo, você tem que se tratar. isso. Sim. E aí, lá estou eu me propondo a trabalhar com entrevista motivacional com pessoas obrigadas a fazer o tratamento, né? Uhum. Então, muitos dos pacientes que chegavam, né, não foram muitos que eu atendi, mas a maioria chegava numa postura meio envergonhada, querendo falar assim: olha, eu sei que o que eu fiz foi errado, o que você pode me ajudar para que isso não se repita, tal. Então, essa era a postura média, né, dos pacientes. Mas eu lembro de um que chegou falando assim: olha, o negócio é o seguinte. Eu gosto de beber, eu gosto de fumar maconha, eu não vou parar de fazer isso. Não adianta você tentar me convencer, do contrário. Então, nem gasta sua energia com isso. Eu estou aqui só para pegar minha carteira de motorista de volta, né? Sim. E assim, eu tipo fiquei, ai meu Deus, e agora, né? Dá aquela tela azul, assim, o que eu faço? Aí eu falei Sim. assim, eu lembrei, né, da entrevista motivacional e que em alguns lugares, algumas vezes você não, o paciente ele não está exercendo 100% da autonomia dele, né, como nessa situação, por exemplo, ou no caso, sei lá, de uma internação involuntária em um hospital geral, né, numa pessoa que está numa crise que é tão desafiadora a ponto da vida dela estar em risco, né? O que você faz para trabalhar com essas técnicas quando a autonomia da pessoa está empobrecida, né? E Uhum. aí eu lembrei de um exemplo que um dos meus professores tinha dado na aula, e eu falei assim para ele: olha, realmente eu também não gosto de estar em um lugar obrigada, né? E você está aqui por obrigado, né? Você não está aqui porque você quer. Então, se isso tivesse acontecendo comigo, eu também não ia estar confortável. Então, já que a gente precisa passar essa 1 hora juntos, né? Como será que a gente pode aproveitar essa 1 hora de um jeito que não seja ruim para você? E aí eu lembro da expressão desse paciente olhando para mim, tipo, pensando, essa daí é mais doida que eu, né? Porque
ela, tipo, não vai tentar me convencer de que eu tenho que parar de beber, né? Quero Foi que ele tão tá fácil falando. convencer ela. Eu falei, olha, eu gosto mesmo, é isso. E ela falou, ok. É, e assim, isso me mostrou que os pacientes eles estão sempre tão acostumados a chegar e levar uma confrontada básica, assim, que é exatamente isso que ele estava esperando. E quando eu falei para ele, né, tipo, que eu empatizava com aquele sentimento dele, que então o que a gente podia fazer a partir dali, ele ficou meio chocado primeiro e depois ele quis me testar, né? Claro que ele ia fazer isso. Aí ele perguntou assim: ah, então a gente pode conversar sobre qualquer coisa, não precisa conversar sobre uso de álcool e drogas? Eu falei: sim, claro, desde que seja uma coisa que te deixe confortável e que a mim também, a gente pode conversar sobre outra coisa. Aí ele falou: ah, tá bom, então eu quero conversar sobre filmes, né? E aí eu falei assim: ai, Vamos caramba, ver né? o quanto que você tá afim de topar essa minha estratégia. É. Aí eu falei para ele, tudo bem, né? Eu tinha assistido um filme no cinema e comecei a falar sobre aquele filme, perguntei se ele conhecia, ele falou que gostava, tal. Depois ele falou que queria conversar sobre séries, né? E assim foi, até que demorou um pouco, mas ele finalmente começou a falar sobre a questão do álcool, né? E aí eu peguei o que aconteceu naquele momento? Eu percebi que a gente fez um vínculo, né? Que a gente, enfim, estava se conhecendo, acabei conseguindo estabelecer um vínculo com ele, e aí quando ele se sentiu seguro, ele começou a falar sobre a questão do álcool, né? Então, e ele foi um dos pacientes que mais melhorou durante o meu período lá, né? O consumo. Então, depois no segundo dia ele chegou, hoje eu vou falar com você que gosta de falar de filme. Já foi, a gente já tinha até algo em comum para conversar. Então, assim, essa situação me mostrou que até quando a situação é bem desafiadora, a gente consegue sim trabalhar com a autonomia da pessoa, sabe? E o quanto isso empodera a pessoa para ela poder abrir as fragilidades dela também, sabe? O quanto você fortalecer a autonomia e as potencialidades da pessoa. Quer dizer, ele não era um usuário de álcool ali na minha frente, ele era um cara que gostava de filme, de série, que ele era mais do que aquilo, sabe? Então, foi super bacana a nossa interação por conta disso. Acho que esse caso é um caso muito, muito bacana mesmo, muito bonito, assim. E acho que vai falando do quanto que às vezes a gente, enquanto profissional, precisa segurar a nossa onda, né? Porque Exatamente. às vezes, né, a gente passa a vida estudando, sei lá quantos anos, quantas técnicas, e aí chega a pessoa e fala, pô, agora que eu vou aqui, ó, arrasar, e aí a pessoa fala, não quero. Tudo isso aí que você estudou, tudo isso aí que você fez, não quero saber de nada disso. E aí quebra nossas pernas, né? E acho que tem uma coisa que é fundamental, que é esperar o tempo da outra pessoa também, né? Porque talvez a outra pessoa precisa criar um vínculo, precisa criar outras coisas, para daí começar a falar de realmente o que está sendo o problema e quais são os pontos difíceis e tudo mais. Mas acho que às vezes o maior desafio é segurar a nossa ansiedade, né? Exatamente. E isso também é uma das coisas que a gente sempre coloca nos cursos de entrevista motivacional, a questão da gente escapar da armadilha do especialista, né? Porque assim, por mais que você tenha um conhecimento super vasto assim na sua área, quem tem conhecimento sobre a vida, própria vida, e sobre o que dá certo, o que não dá certo, o que faz sentido, o que não faz, é o indivíduo que está na sua frente, né? Então, não adianta você chegar com o seu protocolo de falar assim, olha, então, esse tratamento, ele dura 5 semanas, na primeira semana você tem que reduzir o seu consumo em 30%, na segunda semana, né, você chega com um negócio pronto que não conversa com a realidade do outro, e o que a gente vê na literatura é que isso funciona menos, não que não funcione, né? Funciona ali para os 40% de gente, né? Mas funciona menos do que trabalhar a autonomia, a colaboração, a parceria, enfim. Sim. Tem uma pergunta aqui da Maísa Neves no chat, mas antes de eu ler a pergunta, eu vou chamar a Ellen para se juntar a nós na conversa, que ela chegou, que ela, né? Eu comentei que ela ia chegar um pouquinho atrasada, mas ela está aqui. Então, Ellen, venha, ligue seu microfone, que eu vou te colocar na tela. Olá! Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Elô? Tudo bem, Fernanda? Olá, olá. Eu peguei
um pedacinho da sua fala, Elô. Acho que a gente pode continuar, né? Sim, eu vou ler a pergunta da Maísa, que ela fez, referente à questão dos grupos. Então, ela pergunta se, no caso da entrevista motivacional em grupo, o entrevistador funciona como um moderador. Sim, a gente tem tanto primeiro, né, obrigada, Maísa, pela sua pergunta. A gente tem tanto a função de acolher o indivíduo, de estabelecer uma relação de vínculo, né, para você começar a ter campo de atuação mesmo, né, com as pessoas diversas do grupo, de trabalhar a ambivalência de uma forma que não seja confrontativa, fluindo com o que é resistência, né, trabalhando dentro do espírito da entrevista motivacional, e também de moderar, né? No grupo acontece um processo muito interessante, que é a gente ensinar, inclusive, algumas das técnicas da entrevista motivacional para os membros do grupo, né? Então, por exemplo, na entrevista motivacional, a gente tem uma questão que, como a gente dá muito suporte à autonomia, a gente não tenta evitar ao máximo o que em inglês traduziria como conselho, mas talvez seja mais uma sugestão, né? Então, dar sugestões e conselhos é uma coisa muito prescritiva, né, e que vai contra aquilo que eu estava colocando da entrevista motivacional. Então, quando você precisa colocar uma preocupação sua ou dar uma sugestão para o paciente, né, porque a situação dele exige, né? Vamos supor que seja um paciente que você já tem um vínculo e ele está adotando alguns comportamentos ou alguns padrões que podem ser prejudiciais ao projeto terapêutico dele, ou, enfim, a segurança dele mesmo, né? E você precisa colocar isso para ele. Então, você quer dar uma sugestão. Como você faz isso de forma a continuar sendo colaborativo, né? A gente sempre fala que é importante primeiro você pedir permissão, né? Falar coisas do tipo, ai, Fernanda, eu tô vendo que você fez algumas mudanças na última semana no seu comportamento e algumas coisas me deixaram um pouquinho preocupada. Eu queria conversar um pouco a respeito disso com você. O que você acha da gente conversar sobre isso, né? Porque quando você pede permissão, você reconhece a autonomia e a potencialidade do outro e a chance da pessoa ficar resistente é menor, né? Então, você começa assim, quando a pessoa te dá a permissão, você fala, né, o que era a questão que estava te preocupando ou o que você quer sugerir, e no final pergunta o que a pessoa acha sobre isso. E é importante ensinar isso para os membros do grupo, porque às vezes tem algumas pessoas que elas acham que elas estão mais adiantadas no processo de cuidado delas e que elas podem dar conselho para os outros membros do grupo, né? Então, fulano, quando eu queria parar de beber, eu fiz isso e deu super certo. Eu acho que você tem que fazer isso. E isso pode criar resistência nas pessoas, né? Que é super contraprodutivo na perspectiva da entrevista motivacional. Então, o que a gente quer é um paciente que não está se defendendo, paciente que não é resistente. Então, se a gente ensina essas técnicas para os pacientes do grupo, para os usuários, facilita muito o nosso trabalho, né? Então, eu costumo fazer alguns acordos, como em qualquer grupo, né? Algumas regras, enfim, questão de horário e tal, e depois abordar em algum momento como que a gente pode dar uma sugestão ou demonstrar uma preocupação, né? Então, nesse ponto, né, fazendo coisas como isso, por exemplo, eu acho que a gente trabalha, assim, numa perspectiva de moderador do grupo, né? Não só isso, porque senão a gente ia meio que deixar apenas para as interações do grupo darem o tom da questão. A gente tem que lembrar que a gente tem que direcionar sempre as pessoas para a questão do que é mais saudável, né? Enfim, então a gente tem o nosso papel também, mas ele é um pouquinho diferente, porque além de exercer esse papel, você precisa mediar a relação dos outros ali, para que as pessoas não se confrontem entre si e não sejam prescritivas entre si também, né? Sim, sim. Acho que já me aconteceu em vários grupos dessa coisa do não, eu sei mais, vou te falar uma receita. E às vezes a gente fica meio assim, já teve grupos assim, os meus primeiros grupos das pessoas trocando receita de chá, receita de bolo, ai meu Deus, não era bem esse o objetivo do grupo, mas tudo bem, né? A gente já está aqui, enfim, pelo menos eu vou aprender a fazer um chá diferente aqui.
Já tive até situações do tipo, o paciente fala assim, olha, vai ali no endereço tal e toma a vacina anti-cigarro. Eles vendem a vacina contra o cigarro. E aí você fica Olha, assim, tipo, o que eu faço agora, né? Eu sim, acho que tem uma questão de manejo, né, Elo? Assim, uma Exatamente. questão de você compreender muito bem a técnica que você está utilizando naquele grupo para conseguir manejar, porque essas coisas, a gente não tem controle, né? São coisas do grupo, não tem muito como controlar, né? O comportamento das pessoas ali naquele grupo, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais a técnica tiver bem clara para a gente consegue manejar de uma maneira melhor. Tem uma pergunta aqui da Isabelle Trindade, ela fala assim, a parte sobre a autonomia do paciente faz lembrar sobre a disciplina positiva. Tem alguma relação? Então, eu conheço pouco sobre disciplina positiva, então eu vou ser ousada aqui, correr o risco de falar coisa errada. Mas, assim, o pouco que eu já li sobre isso, eu acho que elas bebem da mesma fonte, que é a questão de ser centrado na pessoa, né, de ser mais colaborativo do que prescritivo, e na questão da empatia, né, porque a empatia, na verdade, é uma coisa que ganha muita força, um conceito que ganha muita força assim como a teoria centrada na pessoa, né, com o Carl Rogers, né, então eu sei que as pessoas que trabalham com disciplina positiva são consumidores da literatura do Carl Rogers, então eu acho que sim, tem a ver, da mesma forma que se tiver algum enfermeiro assistindo a live, vocês vão sentir, né, e participar das aulas, vocês vão sentir muita semelhança com o relacionamento terapêutico, com a teoria do relacionamento terapêutico da Peplau, né? Algumas pessoas falam Peplau, eu nem sei como falar direito, mas com a teoria do relacionamento interpessoal terapêutico, que é uma teoria da enfermagem que trabalha justamente pautada nessas questões de autonomia, de empatia, colaboração, como fazer um planejamento do cuidado do paciente, né? E é uma teoria super antiga, mas que tem origem aí se você for olhar para trás assim nas teorias que foram originando o relacionamento interpessoal terapêutico, eles compartilham de literatura lá atrás, né? Então acho que é por isso. Correndo o risco de ter falado besteira. sim, mas acho que é isso, né? Tem grandes pensadores, né? O Carl Rogers é um grande autor que acaba influenciando diferentes áreas, né? E as pessoas vão criando outras coisas. Bom, quem estiver assistindo e tiver mais perguntas, pode ir mandando para a gente vai inserindo aqui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o curso em si, né? Porque ele tem uma proposta um pouco diferente, não é um curso tão ortodoxo, né? Assim, não é só de sentar e ouvir. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Luísa, de como que o curso está dividido, quais que são as coisas que estão incluídas no curso, enfim. Então, a forma que a gente planejou, né? Até queria agradecer o convite aí da Fê e da Ellen, do Instituto Construindo Saúde, né? A forma que a gente planejou o curso é o que, também baseado em evidências, né, o que a literatura mostra para a gente que facilita o processo de aprendizado da entrevista motivacional. Então, não é possível fazer um curso de entrevista motivacional que não tenha prática, né? A gente está num momento aí desafiador da nossa vida em sociedade, que é o isolamento, né, as coisas remotas, à distância, enfim. Mas a gente pensou algumas formas, né, e que eu já estou trabalhando, inclusive, com os meus alunos na universidade, nesse formato, e tem sido muito proveitoso, né? Então, a gente tem alguns módulos teóricos que vão abordar os conceitos iniciais, então, as técnicas da entrevista motivacional, que é algo bem introdutório, né? Quais são as técnicas de comunicação que são usadas, tal. A gente tem um módulo um pouco intermediário, que a gente trabalha questões relacionadas à mudança, ambivalência, e ao discurso, uma coisa um pouco mais avançada, que seria o discurso de mudança, como alimentar, o que você tem que estimular, como fazer isso, como usar as técnicas para trabalhar com discurso para mudança, e reconhecer alguns conceitos mais avançados a respeito disso.
e aí as pessoas vão poder, né? A nossa proposta é que as pessoas possam acessar isso no tempo delas, né? Esses conteúdos aos poucos, né? Então, se de repente você quiser maratonar o curso um dia, você tem essa possibilidade, ou como se a sua disponibilidade ela é mais, enfim, espalhada durante a semana, você pode manejar isso, né, com bastante autonomia de como você vai conduzir esse processo de aprendizado. E, por último, a gente vai oferecer, inclusive em datas diferentes, né, para respeitar e horários diferentes, né, para respeitar a agenda das pessoas, o módulo prático, né, que, na verdade, seriam sessões de roleplay, né, de simulação, dessas técnicas do conteúdo que a gente aprendeu e para que as pessoas que vão fazer o curso recebam também um feedback de como estão as habilidades delas para a entrevista motivacional, né? Então, o que a gente vê, né, na literatura, inclusive tem um artigo que eu vou mostrar no curso a respeito disso, é que a gente precisa de um número mínimo de horas, né, que o curso atende, precisa do módulo prático e precisa desse acompanhamento, né, com feedback para as pessoas de como são as habilidades dela. Então, a ideia é que o curso contemple essas questões todas, né? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa mais administrativa, enfim. Não, acho que é isso mesmo, e acho que é super importante, né, a gente ter conseguido incluir essa parte prática, porque na prática tudo muda, né? Na teoria, às vezes, tudo está muito claro, muito simples, muito óbvio, e aí chega lá e você fala, meu Deus, o que era para falar mesmo? Nem sei, não sei nem mais meu nome. Enfim. E acho que um recadinho, né? Se alguém chegou agora na live, a data de mudança de valores do curso é até a data de hoje, exceto para quem está participando da live, está rolando aí no chat, eu vou mandar de novo uma lista de presença, e na lista de presença você consegue se cadastrar, e aí você tem mais uma semaninha para poder se inscrever no curso. É isso mesmo. Acho que a gente está chegando aí nos últimos 10 minutos, e imagino que algumas pessoas estejam um tanto ansiosas para saber em relação ao sorteio mesmo, né? Quem que não vai precisar se preocupar se a data do pagamento é hoje ou na semana que vem, porque vai ter a sua vaga garantida e não precisa pensar sobre isso. Então, acho que a gente pode fazer o sorteio. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, mande para a gente, e aí a gente responde aqui. Ah, legal. Então, eu vou dar prosseguimento aqui no procedimento do sorteio. Eu vou dividir a tela com vocês. E aí, Fernanda, você me disse se deu certo. Tá. Para o pessoal poder ver o sorteio certinho. Tchan, tchan, tchan. Nossa Senhora, depois tem uma pergunta polêmica aqui. Mas muito bem, uma coisa de cada vez. Tá aparecendo aí? Aham, sim. Todo mundo tá vendo certinho? Respondam aí no chat, pessoal. Eu tô vendo. Deu certo? Arrasou. Tá já, então. Eu vou escolher aqui a imagem do sorteio, da figura, né, do sorteio. E ele carregou já todos os comentários. Sucesso. Certo? Que rufem os tambores. Então, vamos lá, hein, pessoal. Tá, 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 tá. Vamos ver quem é a sortudo ou sortudo. Ah, é o sortudo. É o José Carlos. Meu Deus! Muito bom, muito bom! Ei, José Carlos está por aí. Não sei se ele tá aqui na nossa live, mas a gente vai entrar em contato com ele. Sim, sim. Muito, muito parabéns, José. Parabéns, então, José Carlos. A gente entra em contato com você via Instagram para poder te passar certinho o passo a passo do curso. Sim, sim. Bom, gente, vamos à nossa dúvida polêmica? Bom, deixa eu só parar de... Aqui. Eu tirei já. Pronto, ótimo. Dúvidas polêmicas.
A pergunta é da Denise Coutinho. Existe alguma aplicação da entrevista motivacional para ajudar pacientes que vivem em relacionamento abusivo e ou violência doméstica? Então, eu nunca li nada específico a respeito disso. Eu só vi como eu falei para vocês, eu sou parte da Motivational Interviewing Network of Trainers, né? Que é uma rede internacional de pessoas que ensinam entrevista motivacional. E eu me lembro de ver um post lá no nosso fórum de discussão exatamente sobre isso, de uma assistente social que trabalhava no Canadá e ela estava usando as técnicas da entrevista motivacional e ela queria compartilhar um pouco, né, que ela estava vendo sucesso, né, porque como a gente falou, né, antes, no caso de uma pessoa que está numa relação abusiva, que está sofrendo violência, né, é claro para a gente o que é necessário, né, para que seja mais saudável para ela, mas às vezes é uma situação de tanta emergência que outras abordagens são mais necessárias, né? Então, às vezes você não tem, não tem assim o conforto, a tranquilidade, a você precisa para trabalhar com as técnicas de uma forma mais cautelosa, né? Talvez você precise de uma intervenção mais emergencial. Mas sim, né, elas podem ser utilizadas, já estão sendo utilizadas por algumas pessoas. Eu desconheço evidência científica que tenha sido elaborada, até porque tem várias questões éticas relacionadas a essa questão, né? Então, acho que não deve ser muito fácil conduzir um ensaio clínico sobre isso, mas deve ter algum estudo observacional, enfim, mas eu já vi relatos, sim, sobre o uso, né? Não é da minha experiência, né? Mas eu já vi relatos no Mint sobre isso. Sim. Eu acho que na minha experiência no CAPS-AD, muitas vezes os casos, eles nunca vêm com uma questão só, né? Então, os casos sempre são muito complexos, e as relações, e etc. E era algo que, enfim, a entrevista motivacional, às vezes, ela tinha mais de um foco, por assim dizer, né? Tanto em relação ao uso de substâncias, mas também em relação a conseguir ter relações, manter relações e procurar relações que sejam um tanto mais saudáveis com os parceiros, né? Porque às vezes a gente recebe pessoas nos atendimentos que vai pingando de uma relação abusiva a outra, e enfim. Então, acho que tem coisas que são importantes de serem trabalhadas, mas nessa coisa, assim, de, será que essa é uma relação que eu quero estar? Será que não é? Será que é uma relação que eu quero iniciar? Quais são os motivos que me fazem ficar ou não ficar, enfim. Acho que para mim, me ajudou, principalmente nesses casos muito complexos, que, né, parece que os casos sempre vêm com um combo, não é uma coisa só, que tão bonitinha que nem no livro, assim. E aí eu acho que também tem uma importância grande da questão de compartilhar o cuidado, né? Então, quando você está num serviço que você tem uma equipe, você pode discutir o caso, né? Você pode atuar em várias frentes. Então, vamos supor que você está trabalhando num caso de uma pessoa que está numa situação de violência, e você pode, por exemplo, focar mais ali na questão de trabalhar a motivação para que ela, enfim, consiga agir no melhor interesse dela, no melhor interesse da segurança dela, enquanto outras pessoas podem fazer intervenções mais diretivas no sentido de tipo, olha, então, vou te dar uma sugestão de um lugar bacana que você pode ir para ser acolhida, porque algumas pessoas às vezes precisam ser afastadas da residência delas, né? Enfim, então, quando você pode trabalhar em várias frentes, é bacana por causa disso, né? Os papéis não se confundem tanto, então eu acho que é sempre bom quando a gente tem o suporte de um serviço, né? Sim, sem dúvida. Acho que a gente está chegando no final da nossa live, né? A gente vai bater 1 hora daqui a 1 minuto. Né, acho que eu gostaria particularmente de agradecer, principalmente a presença sua, Heloísa, e de todo mundo que acompanhou a live. Foi a minha primeira live, veja só. Tive muita sorte de estrear assim com uma pessoa de
de tanto peso e tanta clareza para conseguir explicar as coisas, né? Porque às vezes parece tão confuso de o que é, para quem que é, quando que é, o que funciona, e acho que é muito, muito gratificante quando a gente encontra alguém que tem tanta clareza. Bom, aproveito para agradecer também, agradecer, Heloísa, assim, muito bom essa parceria com você, tenho aprendido bastante e mais, né, porque já temos uma estrada aí de parceria, de trabalho em conjunto, então esse é só mais um. Eu quero agradecer demais, porque você trouxe, assim, você está somando muito com o Instituto Construindo Saúde e com as pessoas, né, que estão inscritas, com os alunos inscritos nesse curso, né, que eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito, assim. Uma das coisas que eu acho bastante interessante da entrevista motivacional é o fato de ser uma técnica compartilhada com outros profissionais da saúde, né, que não é exclusiva. Nós, psicólogos, a gente tem muita técnica exclusiva, né, assim como a enfermagem também tem, e é muito bacana a gente poder integrar isso e ver outros profissionais podendo fazer um mesmo curso, né? E trabalhar ali em conjunto em prol de um mesmo objetivo. Eu te agradeço demais por compartilhar esse conhecimento, seus estudos. E, assim, muito obrigada, pessoal que acompanhou a live, que está aqui com a gente, que fez perguntas, que participou, que aproveitou. Claro. Aproveitem a semana de promoção, gente. Aproveitem, tá? Se inscrevam aí na lista e vamos aproveitar. O link para se inscrever no curso está na descrição desse vídeo e também está lá no nosso site, construindosaude.com. Não deixem de acessar, vocês vão encontrar tudo lá. E se tiver muita dificuldade, chama a gente, manda um direct lá no Instagram, no Facebook, que a gente responde. Posso agradecer também? Apesar de já ter passado 1 hora, estou vendo aqui o cronômetro, está me dando uma certa ansiedade, mas... tudo bem. Queria agradecer a Fê e a Ellen, né? As duas são... A gente se conhece de lugares diferentes, mas é impressionante como os caminhos se cruzam, né? No final, todo mundo se conhecia. Então, é um prazer muito grande para mim poder participar do Instituto, que também acompanhei aí a formação, né, as fases iniciais, e agora ver tantos frutos que estão sendo colhidos aí, é muito bacana fazer parte desse processo. Então, queria agradecer vocês pelo convite, né, e agradecer as pessoas que participaram com perguntas, e falar que, assim, que para mim é sempre um prazer falar sobre entrevista motivacional. Eu acho que é uma técnica que ajuda muito na prática, então fico muito feliz de estar falando de uma coisa que eu gosto tanto e com parceria de pessoas que eu gosto tanto também. Então, obrigada. Arrasaram. Gente, muito obrigada, e eu vou encerrar a live. E eu espero vocês no curso, né? Em setembro a gente começa de fato o curso, e aí as aulas práticas e tudo mais. Enfim, quem quiser falar com a gente, Instagram, Facebook, estamos aí nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.